Salve gamers! Aqui é o Rafa e quem disse que uma espada não pode parar uma bala? Katana Zero é uma das grandes surpresas deste ano. O game chegou de mansinho e ganhou seu espaço com uma narrativa envolvente, gráficos impressionantes e uma ação frenética. Mas além de ser muito competente na experiência que quer proporcionar, o título da Axisoft se diferencia da maioria dos outros jogos pela forma como aprofunda alguns dos elementos mais clássicos do mundo dos games. Morte e violência são dois elementos muito comuns no mundo dos games. E ao longo dos anos, nós vimos cada jogo lidar com esses conceitos à sua maneira. De jogos que optam por retirar a violência da equação e tratar a morte como uma penalidade a ser evitada, até títulos que preferem abraçar estes dois aspectos como parte das suas mecânicas, os transformando em fatores essenciais da sua progressão. Mas Katana Zero tem um jeito muito pessoal de tratar esses dois elementos. O game aborda a mortalidade e a violência de uma forma quase obsessiva, os transformando em peças fundamentais da sua proposta, a utilizá-los de forma incessante tanto em sua jogabilidade, quanto em sua narrativa e ambientação. O game é um thriller de ação neo-noir, onde controlamos um samurai urbano que trabalha como um matador de aluguel, e usa suas habilidades de controlar o tempo para cumprir seus objetivos. Com um plot desses, não é difícil notar o tom agressivo e soturno presente no jogo de Justin Standard. Mas quando olhamos para suas influências e a proposta do título, podemos ver que toda a selvageria que encontramos no game não está ali por acaso. A violência é um ponto fundamental em Katana Zero. Como um game de ação dinâmico, onde controlamos um assassino profissional, é natural que tenhamos grandes embates e uma boa dose de letalidade. Mas o game leva este conceito para outro nível. O título escolhe subverter o tom infantil que o seu visual pixelado tem ao retratar a ferocidade de seus embates e as mortes que eles causam de uma forma muito explícita. Conforme passamos pelos estágios, o protagonista do game promove uma verdadeira carnificina, deixando literalmente um rastro de sangue por onde passa. E o título não se contém em retratar esta selvageria da forma mais gráfica possível. Com grandes quantidades de sangue pelas paredes, pessoas agonizando, membros decepados e por aí vai. Cenas que não estão presentes apenas no gameplay do jogo, mas também nas suas cutscenes. Retratar toda essa brutalidade de forma tão direta pode parecer gratuito, e com o único objetivo de chocar o jogador. Mas o game toma esta decisão por um motivo muito específico, e que tem tudo a ver com as suas inspirações. O game tem uma grande influência nos thrillers coreanos, como Old Boy e The Man From Nowhere, além dos filmes americanos como Drive e os longas do diretor Quentin Tarantino. Longas-metragens que tratam a violência de uma forma muito específica, retratando não apenas universos extremamente selvagens, como protagonistas de moral dúbia. Personagens que não apenas reconhecem e entendem a brutalidade do mundo ao seu redor, mas que também se colocam como propagadores desta ferocidade. O que quer dizer que eles não veem a agressão e a morte como um meio para se alcançar um objetivo, mas como o próprio objetivo. Se analisarmos a violência presente em outros jogos, vemos que na maioria das vezes, o ataque dos mocinhos não está necessariamente ligado a um desejo dos heróis. Quando vemos Nathan Drake atirar nos seus inimigos, geralmente isso acontece quando ele é atacado primeiro. Quando os soldados de Call of Duty atiram nos oponentes, isto ocorre porque esta é uma exigência para que eles possam cumprir suas missões em prol de um bem maior, assim como tantos outros protagonistas do mundo dos games. Mas no caso do samurai de Katana Zero, e dos protagonistas dos filmes que o influenciam, como Tai Shik e Beatrix Kiddo, o objetivo principal é atacar e matar os adversários, e assim
eles não irão poupar esforços para cumprir esta meta e eliminar todos que estiverem em seu caminho da maneira mais direta e brutal possível. E é por isso que o game traz uma linguagem tão explícita na sua violência. A morte é outro pilar de Katana Zero, estando presente em praticamente todas as suas camadas, seja na forma como ela permeia a vida do seu protagonista, que é constantemente ameaçado e obrigado a relembrar as mortes do seu passado através dos seus sonhos, mas principalmente através das suas missões, quando ele precisa decidir se irá matar alguém ou quando simplesmente parte para o abate. E é exatamente nestes momentos que o game mostra o seu fascínio pela mortalidade. Katana Zero espera que você morra, pois como tanto o protagonista quanto seus adversários morrem com apenas um golpe, estamos constantemente sendo derrotados e voltando ao início do estágio para tentarmos superar os desafios novamente, pois o jogo quer que aprendamos com os nossos erros e assim nos superemos a cada nova rodada. Uma estratégia que dá muito certo, pois o jogo utiliza elementos muito similares a jogos como Hotline Miami, com cenários curtos e onde esperamos poucos segundos após a morte para voltarmos e tentarmos novamente. Porém, a mecânica de controle temporal do game traz uma camada a mais na forma como ele trata a mortalidade do jogador, em uma visão que dá um aspecto quase filosófico à sua jogabilidade. Nosso herói tem a habilidade de manipular o tempo a seu bel prazer, um poder que é demonstrado de forma mais explícita através das habilidades de pausar o tempo durante o jogo, o que nos dá uma vantagem sobre os inimigos, mas que tem um outro uso mais discreto à primeira vista. No início de cada estágio, o protagonista do game usa seu poder para se projetar no futuro, analisando quais ações são mais efetivas e como responder aos atos dos adversários em cada situação. Aprender sobre como proceder em cada fase significa morrer até que consigamos entender como superar todos os seus obstáculos, com um design que funciona maravilhosamente bem no game, mas que também traz um significado muito interessante. O de que, na verdade, não estamos morrendo e sim uma versão futura do protagonista, que para evitar ser morto, precisa reviver a própria morte dezenas de vezes. Um conceito interessante que não me lembro de ter sido abordado recentemente no mundo dos games, e que traz um toque a mais de profundidade a uma mecânica que aparentemente é simples. Katana Zero é um título especial, pois apesar de tratar a morte e a violência de uma forma tão intensa, o game nunca soa ofensivo ou gore demais exatamente pelo seu contexto e a forma elegante como aborda esses conceitos. O visual pixelado dá um tom caricato a toda a selvageria presente no título, o que combina perfeitamente com a sua vibe fortemente baseada nos anos 80, remetendo a uma época onde os próprios filmes também traziam um tom caricato para disfarçar a sua selvageria. Uma combinação de elementos que claramente não foi feita por acaso, e que mostra o planejamento por trás de um game que sabe o que está fazendo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixe nos comentários quais foram as suas impressões de Katana Zero. Nos vemos no próximo vídeo e continuem jogando!